Oi, meus amores, vamos falar um pouco sobre inequação produto e inequação quociente. Vamos resolver algumas inequações para entender como fazemos para encontrar a sua solução. Vamos lá? Vamos ver essa inequação. Então, primeiro a gente vai resolver cada uma das equações separadamente. Então, vamos lá. Vamos aqui a primeira, x mais 4. Qual é a raiz de x mais 4? Menos 4. Então, a gente vai para a reta numérica, né? Que é a reta de x, e vamos colocar o menos 4. Então, tá. Mas essa menos 4. Essa é uma equação de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau, ela é crescente se a for positiva e decrescente se a for negativa. Nesse caso, ela é crescente, então ela é assim. Então, até o menos 4, nós temos x negativos para valores de y negativos. Olha, observem que a função está abaixo do eixo x. Se a função está abaixo do eixo x, para os valores de x até menos 4, y é negativo. Então, a gente tem valores negativos. Depois do eixo x, observem que a função está acima, ou depois de menos 4, observem que a função está acima do eixo x. Ou seja, para valores maiores que menos 4, a função ela é positiva. Então, a gente tem valores positivos da função. O que a gente fez aqui, Ana Cláudia? A gente nada mais fez do que estudar o sinal da função x mais 4. Vamos estudar o sinal da função x² mais 5x mais 6. Primeira coisa que a gente vai fazer. Quais são as raízes da função x mais 4 ou x² mais 5x mais 6? Aí você pode resolver por Bhaskara ou por soma e produto, certo? As raízes são menos 3 e menos 2, ok? Então, achando as raízes menos 3 e menos 2, a gente vai vir aqui e vai marcar. Menos 3, observe que é uma reta numérica. Então, é importante que a gente coloque os números nos lugares corretos. Menos 3 e menos 2. Pronto. Agora, aqui, eu tenho uma A positivo. Logo, a minha função quadrática tem concavidade para cima. Ela vai ficar assim. Então, observe que até a raiz menos 3, a função está acima do eixo x. Logo, ela é positiva. Então, eu tenho valores positivos para a função até x menos 3. Entre menos 3 e 2, a função, entre menos 3 e menos 2, a função está abaixo do eixo x. Logo, y é negativo, a função é negativa. Então, eu tenho valores negativos. Depois de menos 2, a função está acima do eixo x. Logo, ela é positiva. Então, eu tenho y positivos. Ana Cláudia, nas raízes. Lembrem que a raiz é o valor de x quando y é zero. Então, nas raízes, toda e qualquer função é nula. Não é isso? Vamos para a próxima, para 6 menos x. Então, vamos lá. Qual é a raiz de 6 menos x? A raiz de 6 menos x é 6. Qual o valor de x para que essa função seja zero? É 6. Então, vamos colocar aqui o 6. Então, essa função tem A negativo, logo ela é decrescente. Se ela é decrescente, o gráfico fica dessa forma, e aí eu tenho até 6, a função está acima do eixo x, logo ela é positiva. Todos os valores de y até x igual a 6 são valores positivos. Depois de 6, notem que a função está abaixo do eixo x, logo ela é negativa. Então, os valores de y eles são negativos. Vamos para a próxima função. A próxima função é 3x² menos 12. De novo, uma equação quadrática. Quais são os valores de x em que essa função é nula? Então, a gente tem x menos 2 e 2. Então, vamos marcar ele aqui.
x menos 2 e x 2. Então, vamos lá. A função tem A positivo, logo com cavidade voltada para cima também. Então, vamos lá. Notem que até menos 2, a função está acima do eixo x, logo ela é positiva. Entre menos 2 e 2, ela está abaixo do eixo x, logo ela é negativa. E depois de 2, ela está acima do eixo x de novo, logo ela é positiva. Vamos lembrar, vale sempre lembrar, a função é o valor de y. Então, se o gráfico está acima do eixo x, os valores de y eles são positivos. Agora vamos analisar os nossos resultados. Vamos lá. Vamos primeiro observar quais são as raízes que eu tenho. Então, eu tenho menos 4, eu tenho menos 3, eu tenho menos 2, 2 e 6. Então, vamos analisar aqui. Um número negativo vezes um número positivo dá um número negativo. Dividido por um número positivo, negativo. Dividido por um número positivo, negativo. Então, esses valores aqui, até menos 4, serão valores negativos, não é isso? Serão valores negativos. Vamos de novo. Positivo vezes positivo, positivo. Dividido por positivo, positivo. Dividido por positivo, positivo. Então, aqui entre menos 4 e menos 3, eu tenho valores positivos. Positivo vezes negativo, negativo. Vezes positivo, negativo. Vezes positivo, negativo. Entre menos 3 e menos 2, eu tenho valores negativos. Positivo vezes positivo, positivo. Vezes positivo, positivo. Vezes negativo, negativo. Então, entre menos 2 e 2, eu tenho valores negativos. Positivo vezes positivo dá positivo, vezes positivo dá positivo, vezes positivo dá positivo. Então, entre 2 e 6 são positivos. E agora, para finalizar, positivo vezes positivo dá positivo, vezes negativo dá negativo, vezes positivo dá negativo. Ana Cláudia, eu tenho multiplicação e divisão. Por que você falou sempre vezes? Lembrem que a regra da multiplicação e da divisão para sinais é a mesma, né? Qual é a regra? Vamos lembrar aqui? Eu tenho que menos vezes ou dividido por menos dá mais. Menos vezes ou dividido por mais dá menos. Não é isso? Então, a gente está seguindo essa mesma regra para todos. Vamos lá, agora vamos à nossa solução. Ele quer valores menores ou iguais a zero, ou seja, ele quer os valores negativos. São esses aqui que a gente está sinalizando. Só que ele também quer valores iguais a zero, ou seja, ele quer as raízes. O que a gente precisa observar? Denominador não pode ser zero, então as raízes do denominador eu não posso usar. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Então, eu posso usar menos 4, que é a raiz de numerador, ou seja, bolinha fechada. Eu posso usar menos 3, bolinha fechada. Menos 2 eu não posso usar, porque ele é raiz do numerador e do denominador. Então, no menos 2 é bolinha aberta. 2 eu não posso usar porque é raiz do denominador, bolinha aberta. E 6 também é raiz do denominador, bolinha aberta. Qual será então a nossa solução? Vamos lá escrever a nossa solução. Solução. A solução vai ser de menos infinito até menos 4, fechado, unido. De menos 3 fechado até 2 aberto, menos o número menos 2.
e unido de 6 aberto até mais infinito. A Ana Cláudia poderia aqui, nesse intervalo de menos 3 até 2, colocar de menos 3 até menos 2 aberto, de menos 2 aberto até 2 aberto? Pode. Isso daqui só simplifica, porque o único número que a gente vai tirar é o menos 2. Já é? Vamos para mais um exemplo. Vamos resolver essa inequação produto e quociente. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai resolver menos 2x mais 5. Quem é a raiz dessa função de primeiro grau? A raiz vai ser menos b sobre a, ou seja, 5 meios, que é 2,5. E aí, colocando na reta numérica, a gente vai ter 2,5 a função é decrescente porque A é negativo, então a função é assim, e aí a gente tem para x até 2,5, y está acima do eixo x, então y é positivo. Para x maior que 2,5, y está abaixo do eixo x, y é negativo. Vamos para a próxima função, que é uma função de segundo grau, que as raízes são: qual número que somado dá 5 multiplicado menos 6 vai ser 6 e menos 1. Então, vamos colocar na reta numérica, aí a gente tem menos 1 e 6. Essa função tem concavidade voltada para baixo, porque A é negativo, e aí eu tenho até menos 1 negativo. Entre menos 1 e 6, a função está acima do eixo x, é positiva. E depois de 6, a função está abaixo do eixo x, ela é negativa. A próxima função é uma função de primeiro grau de novo, em que a raiz é 1, com o valor de x, que y é 0. Então, vamos lá. Eu tenho, colocando na reta numérica, 1. Eu tenho uma função decrescente, porque A é negativo, até 1. Y está acima do eixo x, está positivo. E para x maior que 1, y está abaixo, ele é negativo. E aí, a próxima função, que é uma função quadrática, a gente vai ter que delta é negativo. Se delta é negativo, eu tenho uma função que não tem raízes reais, ou seja, não toca no eixo x. Como A é positivo, ela vai ter concavidade para cima, ela vai ficar assim. Dessa forma, y está sempre acima do eixo x, então y é sempre positivo. E aí, vamos fazer agora a solução. Quem vai ser a solução? Vamos pensar nas raízes. Então, eu tenho menos 1, eu tenho 1, 2,5 e 6. E aí, a gente vai fazer o estudo do sinal, certo? Positivo com negativo, negativo com positivo, negativo com positivo, negativo. Positivo com positivo, positivo com positivo, positivo com positivo, positivo. E aí, aqui vamos lembrar que toda vez que eu tenho um número ímpar de números negativos, a resposta vai ser sempre negativa. Toda vez que eu tenho um produto, uma divisão de um número par de números negativos, a resposta vai dar positiva. Então, a gente pode contar. Eu tenho um valor negativo, vai dar negativo. Aqui eu tenho 2 valores negativos, vai dar positivo. E aqui eu tenho 3 valores negativos, vai dar negativo. Bom, a função quer que valores maiores que 0. Então, valores maiores que 0, eu tenho os valores positivos. Só que como são maiores que 0, a função não quer
0. Então, ela não quer as raízes. Então, é bola aberta nas raízes. Não é isso? Então, quem vai ser a solução dessa inequação? Quem é a solução? A solução vai ser aberta em menos 1 até 1 aberto, unido de 2,5 aberto até 6 também aberto.